Chamei. E aí? Pronto. Rapaz, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eu Ah, fui bloqueado de fazer live, talvez. E aí, quando eu pedi, pode ter cortado, tá ligado? Ou foi um bug normal, né? Pode ter sido rapaz. as duas coisas. Azar da bexiga. Mas e aí, seu Lucas? Mas, Tá rapaz, boa? quanto tempo, hein, bicho? Quanto tempo, meu Caramba, caro? Tudo quanto tranquilo? tempo. Quando eu lhe vi a última vez, ainda se falava em Covid, rapaz. Tem noção? Faz muito tempo, não faz? Faz um pouquinho de tempo, faz um pouquinho de carnaval. E aí, Eita, meu filho, bicho. como estão as coisas? Cara, bem, bem. Estou com uma menininha, uma cabritinha agora. Tá pra chegar um outro É, rapazinho. aí tá certo. Tá bom demais, pô. Eu tô vendo. Reproduzir e dominar. É isso aí. Exatamente. E eu tô vendo que o pessoal tá mais ansioso pra você ter filho do que tudo no mundo, né? Rapaz, isso é uma campanha, tá entendendo? Eleição, porra de eleição, a galera tá interessada em pedrinhos no mundo, entendeu? Ah, bicho, isso é bom, é bom, viu? Criança é bom demais. Me Sim, sim. arrependi de não ter tido cedo. Não, dá tempo ainda. Com certeza, a gente tem muito tempo pra Dá tempo frente. ainda. Dá tempo ainda. Nesse Pois, meu tempo vai tentando, né, Lucas? a gente faz o duro trabalho de tentar. A gente faz esse Exatamente. esforço sofrido. É um homem disposto ao sacrifício. Muito bem, dou valor. Eu me sacrifico pra isso, eu me sacrifico. Mas e aí? E aí, cara? Bicho, eu tava, eu tava esses dias olhando o Instagram e de vez em quando eu dou uma olhada no Twitter, sabe? E eu vi uma menina, cara, postando que tava tendo crise de ansiedade por causa da política. Aí eu falei, poxa, comecei a reparar mais nesse movimento e vi que cada vez mais as pessoas estavam ficando mais ansiosas e mais desesperadas. E esse é um movimento típico que a pessoa tem reparado. Primeiro, de que as pessoas não querem se sentirem ansiosas. E por quê? Elas são muito ansiosas. Na verdade, as pessoas não querem ter sentimento negativo algum. E, bom, a fé das pessoas estavam na política, né? Aí eu comecei a ver o seguinte: esse movimento de não querer ter sentimentos ruins é algo que é característico da nossa sociedade e que a gente tenta reprimir a todo custo. E tipo, cara, tu já reparou, cachorro parando na faixa para atravessar? Ainda não cheguei, não observei, não. Pois é, cara, acontece. E sabe por que que acontece? Porque o que não parou morreu. Uhum. Aí o Exatamente. Simples assim. simples assim. Isso acontece porque a ansiedade é um sentimento muito natural e que as pessoas tentam a todo custo reprimir. E é o que acontece nessa situação de cenário político. Sou péssimo analista político. Eu vou contar com você para você fazer essa análise. As pessoas, elas não desaprenderam a lidar completamente com a ansiedade. Tu reparasse nisso? Sim. Só que, vê só, Lucas, me parece, aí me corrija, né? Hum, O lance da ansiedade tem uma relação muito profunda com a capacidade que você tem de aceitar a sua própria limitação. Inclusive a limitação de dominar o conjunto dos acontecimentos e de dominar o conjunto do futuro. Então, já parte daí, né? Quer dizer, existe uma conexão muito profunda entre a ansiedade e o orgulho. E essa coisa de não ser capaz de lidar com a própria miséria e com a própria pequenez, ela é um componente da ansiedade, né? uhum, Porque não tem nada mais neurotizante do que o desejo de controlar a realidade. Sim, e não tem nada mais destruidor também, porque um princípio básico da inteligência é o senso de proporção. Se você não percebe a grandeza da realidade perto da pequenez do seu arco de ação, você, sim, você está entrando num processo de estupidificação, neurotização e loucura. É basicamente isso que está acontecendo. O cara tá ficando mais doido e mais burro, tá ligado? Esse é o lance. Então, assim, quando você começou falando, né, da incapacidade do sofrimento,
a gente chegou num nível de abundância material tão grande que nós estamos tendo a louca impressão de que a abundância espiritual, ela se segue à abundância material. É Hum, como, de algum modo, a gente quisesse comprar a paz e a esperança. Quer dizer, é uma visão materialista do homem, da psique, ele também leva a um aumento da ansiedade, né? Então, assim, nós temos hoje na nossa sociedade todos os componentes para a formação em massa de ansiosos. uhum, Não é que a ansiedade nunca existiu, mas o conjunto, eu acho, o conjunto social, o que está acontecendo agora é como se fosse uma institucionalização da ansiedade. Assim, o estado normal é a ansiedade. E, cara, isso é muito preocupante, porque se você normaliza um nível de loucura, vai chegar um momento em que você não vai saber mais o que é a normalidade. uhum. Então, quando você não sabe mais o que é a normalidade, lascou, porque você não tem nem padrão de retorno. Tá ligado? Tu Então, falou uma assim, coisa, bicho, tu sabia, dado curioso, só pra apimentar o que tu tá falando, tu sabia que hoje em dia, as crianças, elas têm um níveis de ansiedade de pacientes psiquiátricos da década de 1950? não, sabia não. Sério? Sério. Elas têm os mesmos níveis de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 1950. E aí a gente perde completamente a noção do que é uma ansiedade normal. E sim, cara, tu botou. Pô, tu é muito inteligente mesmo, velho. Obrigado. Mas você. Nada. Mas você colocou de forma muito brilhante. O materialismo cagou tudo. Né? Dentro, Exato. principalmente da psicologia. A gente veio passando por um longo processo em que a gente se reduz a supostamente um estado natural de coisas, que inclusive essa mesma visão que vai levar, por exemplo, a pessoa se comportar como ela se comporta em relação à pornografia. Mas repara só, se eu reduzo tudo a esse nível natural, certo? A esse nível mais baixo, eu começo a ficar muito isolado em termos de relação humana. Que as outras pessoas elas vão ser pessoas na medida que elas satisfazem alguma necessidade natural que eu tenha. Por causa desse nível, existe uma angústia que vai fazer muita parte do ser humano moderno. Que ele vai querer ter aquela potência de Deus, porque ele acredita que todas as necessidades têm que ser Uhum. realizadas, mas ele não vai conseguir realizar tudo isso. E qual o único canto, qual o único local em que ele é o Senhor Todo-Poderoso que pode realizar todas as coisas? Na imaginação dele. Exatamente. Então ele vai o tempo todo recorrer para a cabeça dele, para a imagem dele, para os cenários que ele cria, porque naquele cenário ele é o Senhor, ele é a pessoa que tem o controle de todas as Uhum. coisas, e lá ele é o Todo-Poderoso. Exato. Cara, isso é muito curioso, né? Porque, vê só, Lucas, quem já é meu aluno já escutou isso 1 milhão de vezes. Então, se você já escutou, tenha paciência com os outros e comigo, tá certo? O papel do professor é dizer as mesmas coisas centenas de vezes até ele morrer, né? É disso que se trata a profissão. É por isso que professores sempre repetem as mesmas piadas, porque elas vão funcionando e você vai dizendo aquilo por anos, né? Mas veja, eu tenho uma percepção que é o seguinte: toda a estrutura da psicologia humana está nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Uhum, Tudo está ali. Absolutamente tudo está ali. E o princípio neurotizante, por definição, é a negação da realidade, que no final das contas é o ódio ao Criador, né? Porque a realidade ela é exatamente o kairós da providência. Ou seja, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Meu filho, aconteceu, aconteceu. Então pronto. Porque é Deus que sustenta o real, né? uhum, Então, se a coisa existe na realidade, é porque de algum modo foi permissão divina, senão ela não existiria. De modo que se eu quero ter repouso na vontade de Deus, eu não posso fazer isso odiando o real. Então, assim, amar a realidade, ela é um princípio de sanidade. Razão pela qual a humildade também é um princípio de sanidade, porque a humildade nada mais é uma percepção real do próprio tamanho, né? Então, assim, não existe neurótico humilde. Isso é impossível. Não rola. Simplesmente não existe, né? E esse lance aí que você falou da imaginação é o seguinte:
Em que lugar nós podemos ser criadores? Em que lugar o sussurro dos sereis como deuses tem alguma projeção minimamente real? É dentro da imaginação. Sempre que eu estou conversando com alguém e estou aconselhando para resolver algum problema, eu faço o seguinte, cara, tenta escrever isso. Essa situação aqui que a gente conversou, tenta colocar isso em 2 ou 3 linhas. Porque o que acontece? Dentro da cabeça do cara, tudo faz sentido, porque aqueles fragmentos de realidade estão costurados por imaginação e sentimento. Então, de algum modo, aquilo está arranjado. Quando você joga aquilo para o mundo real, que tira aqueles arranjos, aquelas costuras de sentimentos e emoções, você vê que o negócio não faz o menor sentido. Você nem consegue colocar no papel. O cara não consegue nem falar o negócio, você não consegue escrever, porque na realidade aquilo não encaixa mais, né? Então, esse lance da imaginação, como diria Santa Teresa, a imaginação é a louca da casa, né? Então, esse lance da imaginação, ele tem que ser muitíssimo bem trabalhado. E, inclusive, um outro ponto, né? Uma das notas da maturidade é você se guiar por verdades objetivas. Assim, o imaturo, ele não se guia por verdades objetivas, ele se guia por projeções imaginativas. Então, ele sente e ele acredita que porque ele sente aquilo é real. Uhum. Pelo amor de Deus. E isso é loucura completa, isso é infantilidade total, né? Então, assim, alguém perguntou, por que é que mulher é mais ansiosa do que homem? Não é bem isso. Não é assim que funciona. Mas, considerando o que você falou e o que nós estamos falando, eu vou dar um possível caminho da sua pergunta, que é mal colocada, porque não existe esse dado, mas existe um caminho aí que é o seguinte. Quer dizer, pelo menos não me chegou o dado, né? Se tu tiver, tu diz. A mulher, ela é feita para detectar fraquezas. A mulher é um radar de fraquezas. Né? Por isso que eu sempre... o cara acha que engana a mulher. Não engana, porque ela bate o olho em você em 5 minutos, ela sabe todas as suas fraquezas. O que ela escolhe é assim, quais eu aguento, quais eu não aguento. É só isso que ela faz, tá ligado? Mulher é E, um bicho muito e superior ao homem. muito, pô. E aí o que acontece? Como ela tem esse radar de detecção de fraquezas, porque no final das contas, da relação, ela é que vai estar em maior posição de vulnerabilidade por conta da maternidade. Então, ela também é a pessoa que mais projeta cenários. Uhum. Então, a mulher vê algo e ela projeta dali uns 5 ou 6 cenários que aquilo pode dar errado, ou que aquilo pode dar certo. Se ela não tiver o pé na realidade, ela vai começar a se comportar exageradamente para evitar que todos aqueles cenários ruins que ela projetou aconteçam. Uhum. Né? E aí ela cai na profecia autorrealizável. Que é o seguinte, exatamente porque ela está tentando evitar, ela vai fazer acontecer. Né? Que é meio o cara lá fugindo do oráculo de matar o pai e casar com a mãe. Pronto. Né? E eu ainda vou acrescentar uma camada no que tu falou. Mulher, se você reparar, ela precisa das coisas quando ela vai fazer qualquer coisa. Pode reparar. Ela faz para ter a garantia de que vai dar certo. Mulher nunca faz as coisas simplesmente, tipo, eu vou fazer, se der certo, deu, tá bom. Ela vai fazer uma festa de aniversário, o bolo Isso não é... existe. Eu chamei 30 pessoas, eu faço o bolo para 60. Entendeu? Tipo, eu vou comprar o sofá. Não é um sofá que vai durar 10 anos, é um sofá que eu sei que vai durar 20 anos, para garantir mesmo. Mulher tem esse comportamento porque ela quer tomar uma decisão. E aí vem o detalhe da ansiedade. Né? Ela quer tomar uma decisão sem risco. Ela quer tomar uma decisão em que o resultado seja garantido para que ela não venha sofrer. Então, cara, acontece demais no consultório. A mulher chega e faz: eu devo terminar com fulano ou não? Aí a gente vai fazer, né? Beleza. Ela faz, mas e se eu terminar com ele e der errado? Eu senti falta. E se eu ficar com ele e eu sofrer? Não tem decisão garantida. Você pode terminar e sofrer realmente. Você pode ter sido uma decisão muito boa você terminar com um cara porque o cara, sei lá, se tornou o Pedro Augusto 2. Ele não tem garantia. Não tem. Ele pode ter sido um bosta que não se desenvolveu nada. Mas a ideia de que você precisa e você tem que pesar todos os cenários possíveis faz você sair daquela caixinha de realidade, do tipo, o que é que realmente está acontecendo, o que é que realmente pode acontecer, quais são os horizontes de ação que eu realmente tenho, para
Eu pensar pelo medo e a partir do medo eu formar vários cenários possíveis e por mais improváveis que seja. Então a pessoa ela para de pensar com base na realidade, como você colocou, e ela passa a pensar com base no medo dela. Então, literalmente, qualquer coisa pode acontecer. Aí, quando eu tô com medo, repara, quando eu tô com medo, eu não penso racionalmente, eu penso com base no medo. Eu não olho assim, realmente aquele cachorro tá ali rosnando para mim, mas ele tá amarrado, tá de boas. Não, eu uso o medo e a partir do medo vou pensar outra coisa que tem relacionado com medo e eu só vou pensando informações com base no medo. Uhum. Ninguém pensa assim, bonitinho, retinho, quando tá ansioso, tá preocupado. Quando você se torna refém da sua imaginação, é a sua imaginação, os medos que você tem, que vai guiar a sua tomada de decisão. E aí entra um outro problema muito sério. Se preocupar vicia. Ô Lucas, tu já atendeu gente assim, viciada em preocupação? Viciado em preocupação? Que Não. tu olhou assim e fez, velho, esse bicho tá viciado em problema. Já. Já. Aquela pessoa que E, encontra um problema para cada solução, né? e geralmente são pessoas que não desligam o pensamento. Tipo assim, ela tem que pensar todos os tipos de problema e você nunca consegue matar um problema com ela. Se você for tentar dizer a solução do seu problema é X, se você for dar a solução, ela vai fazer. Mas e se? Eu Não, e sou, se você rapaz. solucionar, ela vai ficar puta. Vai. Ela vai Não ficar vai ser. puta com você. Não sei. Cara, preocupação é tão viciante. Inclusive tem uma lógica biológica. Preocupação é tão viciante que os caras eles passam 15 horas no Twitter pensando o que é que o movimento, será que Bolsonaro fez com aquele sorriso que dizer. E o cara passa 15 horas conjecturando isso, pô. Exatamente. É Entendeu? loucura demais, bicho. É loucura demais. Bicho, eu faço parte de grupo que tem atirador esportivo. Os caras, meu irmão, era tanta mentira por segundo que eu falei, não dá pra acompanhar. Isso aqui o cabo guarda pra fazer estudo de caso. Porque não tinha, não faz sentido, pô. Não faz sentido. Sim. E, e o bom pro viciado, por que o cara se vicia em preocupar? Quando eu tô preocupando, eu não tenho a emoção que me deixa ansioso. Porque a preocupação, o pensamento sobre preocupar, para ser do ponto de vista biológico, é no córtex. A emoção é na amígdala. E aí, quando eu tô pensando, eu vou inibir esse. Quando eu tô pensando preocupado, eu vou inibir a ação da amígdala. Aí eu tive um alívio emocional, olha que bacana. Aí agora eu não preciso, por exemplo, olhar para minha esposa que estava só querendo cortar o cabelo, e a gente sabe que cortar cabelo para mim é a coisa mais importante do mundo, que ela volta renovada para casa, Sim. certo? A mulher tá querendo cortar o cabelo, não consegue, quer fazer uma comida diferente, não consegue, mas o cara, o Conde, tá discutindo no Twitter para resolver o problema. E ele acha que a resposta que ele vai mandar no Twitter vai resolver o problema. Porque a preocupação vicia mesmo, pô. E você fica viciado em pensar problemas, em ficar. Por isso que a gente vive no Brasil. No Ô, Brasil, a Ô, ansiedade. Lucas, mas desculpa, só um ponto aí. Mas também tem um outro fator aí que eu acho mais sério ainda do vício na preocupação. Hum, É a submissão ao mal, hum. tá ligado? Tem uma frase de Olavo maravilhosa que é o seguinte: quando você se espanta com o tamanho do mal, você já perdeu. Espantar-se com o tamanho do mal é submeter-se ao mal, tá ligado? Se você constrói toda a sua biografia baseada no conjunto de preocupações e no conjunto de tragédias possíveis, o que você está fazendo é conduzindo a sua biografia através do mal. Então, assim, você se espanta com o tamanho do mal, você se submete ao tamanho do mal, você age mal, o mal aumenta, aquele aumento do mal lhe dá a impressão de que você estava certo em agir daquela maneira mesmo, e você repete o ciclo, e repete o ciclo. Você entra num carrossel de Satanás, você não sai mais nunca daquele negócio, tá ligado? Então, assim, se tem uma pessoa em que o capiroto ele monta um duplex na cabeça, é a pessoa que está completamente fechada em viver de preocupação em preocupação, de preocupação em preocupação. Porque esse vício da preocupação não é o vício da resolução. Uhum. Não é o vício da resolução. Tem gente que diz assim: ah, mas se eu não me preocupar
como é que as coisas vão se resolver? Meu filho, mas elas não estão se resolvendo exatamente porque tu tá vivendo preocupado no negócio, né? Porque Cara, essa energia da preocupação, cara, não é energia da resolução, pô. Não é. mas eu vou falar da realidade que eu conheço, que é a do Brasil, né? Entra uma característica brasiliense aí muito forte. A desordem para o brasileiro é um projeto pessoal, pô. Muito boa essa frase. A É desordem, exatamente isso. a desordem é um projeto pessoal. Olha, eu comecei a observar da pandemia para cá. Eu vi gente oferecer curso gratuito para quem quisesse se desenvolver no marketing digital. Eu vi gente oferecendo atendimento psicológico gratuito. Eu vi gente oferecendo todo tipo de serviço gratuito, que você imagina. E as pessoas não faziam. Reclamavam, dizendo que a pessoa não tá ajudando. Você vê o cara que está preocupado com o Brasil, coisa e tal, e ser patriota e ir para Brasília protestar, tá deixando em casa a mulher, que ele não transa faz mês, porque ele vive esfolando na rola no banheiro. E aí, Vendo putaria 24 horas por dia em grupos. e pra anime, viu? Pra anime. Tem um, tem um grau de pecado a mais quando é anime, né? Pois é. E teve uma vez, cara, pra você ter uma noção, teve um cara que ele me procurou pra fazer atendimento, porque a namorada dele tava pedindo, ele tava com os problemas com a namorada. Fiz, não, beleza. Aí, numa sessão ele fez assim, cara, eu posso gravar? Por quê? Aí, não, tal, porque... Aí eu descobri. Ele queria mostrar pra namorada que ele tava fazendo as sessões e ele era um cara bom. Mas esse cara nunca fazia nenhum dos exercícios propostos, não se dedicava nas sessões, assim por diante. Por quê? Ele nunca quis a melhora das sessões. Ele queria parecer que estava procurando a melhora nas sessões. O cara que está entrando no curso gratuito, ele não termina a bexiga do curso gratuito, ele não quer terminar o curso gratuito e ter que trabalhar. Ele quer fingir que está fazendo alguma coisa de importante. O cara que está no Twitter, ele não quer. Vê quantos políticos importantes estão nas passeatas aí pró-democracia. Mas não tem nenhum botando deles na reta. Mas estão no Twitter, todo mundo incentivando. Porque eles não querem colocar o deles na reta. Eles querem parecer que estão fazendo alguma coisa. E o Brasil é assim. Nelson Rodrigues acertou demais. O Brasil não é um povo, não é uma raça, não é uma língua, não é uma nação. É uma paisagem. O brasileiro, ele gosta de parecer que está querendo fazer as coisas. Então, ele vive na desordem e ele não quer resolver essa desordem, mas ele quer parecer que está fazendo qualquer coisa para resolver essa desordem. É um fetiche brasileiro, assim, absurdo. Já reparasse nisso? Não, total, total. Olavo sempre falava, né, que o brasileiro ele tem um apego gigantesco aos diplomas e um desprezo pelo conhecimento. Então, o brasileiro ele quer os símbolos do saber, mas ele não quer saber. O problema, cara, o grave problema é que a realidade não se importa com isso, né? A realidade não se importa, porque nós fomos feitos para viver no ser. Esse é o ponto. A gente foi feito para a verdade, né? Quanto mais auto-engano nós carregamos, mais triste nós ficamos. Veja, o auto-engano, ele é a semente da tristeza. Cara, você não conserta nada na mentira. Você não conserta nada na mentira, assim. Não tem como, não tem como. Veja, existe uma nota de mentira que está muito ligada à nossa fraqueza, ou seja, ao erro propriamente, né? Mas existe uma nota de mentira que está ligada à malícia. Que essa mentira, por exemplo, do cara que quer parecer bonzinho, ela está muito mais ligada à malícia do que à fraqueza na maioria dos casos. Entende? Só que nós não estamos acostumados a pensar quão mal nós conseguimos ser, né? É aquela velha história, só ver como é difícil ser bom quem tenta ser bom. Se você começar a tentar ser bom, você vai ver que não vale nada, né? Quem se acha bom é porque nunca tentou ser bom de verdade. Porque se você tentar, é um abraço. Você vê que é muito complicado ser bom de verdade. Porque existe, e aqui nós entramos no elemento viciante novamente, na adicção. De todas as adicções, de todos os vícios, nós temos um vício fundamental. Nós somos viciados no mal. Cara, o mal nos apetece, o mal nos dá um gozo, o mal nos dá um deleite. A gente ama o mal, tá ligado? A gente adora o mal.
Mas Pedro, eu sou bonzinho. Porra nenhuma. Tu não é, cara. Tu não é. Ao dizer isso, você já está se colocando numa posição de malícia, tá ligado? De insídia. Só ao dizer isso. Então, assim, nós somos totalmente viciados no mal. E se a gente tem como cultura a aparência, aí a coisa se complica ainda mais, porque não tem nada tão fácil ao mal quanto maquiar-se de bem. Aliás, isso é uma das naturezas do mal. É exatamente fantasiar-se de anjo de luz. Então, Uhum. se você tem um núcleo malicioso, mas você tem uma camada externa bondosa, e você transforma isso num projeto biográfico, você transforma isso num projeto de vida, lascou, meu filho. Lascou. Você tem a fé dos demônios, tá entendendo? Você tem a vida dos demônios. Então, assim, é a crença sem a cruz. É a crença sem o sacrifício. É a crença sem amor. Ou você acha que Satanás não sabe que Deus existe? A questão não é essa, não, meu querido. Ele sabe tudo. O negócio é que o núcleo é malicioso. Né? O núcleo é malicioso. Então, quando a pessoa não se submete à verdade objetiva, quando a pessoa não se submete à realidade, ele não tem como quebrar essa casca de aparência que já é quase como, sei lá, uma segunda pele da nossa natureza decaída. Então, Uhum. nós temos que ter para com nossas ideias, até para com aquelas coisas que nós julgamos muito boas, uma honestidade cruel. Então, eu diria que assim, o processo de crescimento da maturidade é um processo de destruição das defesas exteriores para que a parte interior consiga crescer no negócio. Entende? E isso não se faz com teatro. Isso não se faz com a falsidade. Isso só se faz com a dose maciça de verdade. E a gente está numa cultura que, infelizmente, né, se a verdade é um problema para o gênero humano nascido no Brasil, ela é uma ofensa. Então, eu lembro também muito do meu querido mestre Olavo, quando ele dizia o seguinte: não queiram, prometam ser. Essa é uma das epígrafes, né? Prometam ser. Esse é o ponto. É prometer ser. Mas eu não consigo. Beleza. Aí você tem consciência que não consegue. Show de bola. Cara, eu não consigo não me preocupar com essa situação. Eu entendo. Mas você tem consciência que deveria não se preocupar tanto e tem consciência da sua fragilidade. Isso já é um grau de consciência superior. Uhum. Né? Porque estar no inferno é achar por engano que está no paraíso. Quando você percebe que não percebe, você já percebe muito. Já é uma Já grande percebe vantagem. bastante. Né? Então, assim, acho que esse apelo à verdade, ele é a base de qualquer processo terapêutico. Exato, mas cara, exatamente. Velho, o pessoal chega na terapia, chega para fazer tratamento, e uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é ensinar o cara, pelo menos, a ser sincero com ele mesmo. Porque existe tanta camada de enganação que ele esconde, tenta esconder as mentiras que ele conta para ele mesmo. Seja porque ele pensou alguma coisa do ambiente, seja porque ele quer ocultar algum sentimento ruim que ele tem em relação a ele Uhum. mesmo. É absurdo. Absurdo. Teve uma vez que chegou uma menina e ela fez assim: doutor, eu traí meu noivo. Eu disse, eita. Aí ela fez, mas é a segunda vez. Eu disse, Ela fez, e eu tô muito triste, tô muito mal, porque eu sei que, poxa, é uma coisa que não vai dar em nada, foi uma relação muito vazia, eu tô me sentindo muito culpada. Aí eu fiz, então, peraí, tu queria desenvolver um relacionamento com um cara, com um amante? Ela fez, não queria não. Mas é porque eu me senti usada. Eu fiz, mas tu se sentiu usada e aí ele te coagiu a ir transar com ela? Ela fez, não. Aí parou, olhou, ela fez, na verdade eu queria mesmo. Pronto. Eis um começo de sinceridade. Porque o cara já vem construindo tantas camadas de aparência do bem que ele Uhum. já simplesmente se esquece como é que é ser sincero com ele mesmo. Cara, você é uma pessoa que vai viver consigo, vai ter que. Olha a merda que é, né? Você vai ter que viver consigo mesmo o resto da vida. Exato. Lascou-se. E você tá mentindo para você mesmo. Como é que você espera construir qualquer edifício de melhora de sua saúde mental se você não tá nem disposto a ser sincero? Que estrutura de edifício vai ter um alicerce tão bosta como esse?
Ô, Lucas, e nessa situação aí? Obviamente que eu não sei o que desenvolver, mas só a partir do que tu contou. É muito curioso, porque ela estava tentando consertar um sentimento de culpa, né? Que ela acredita que esse sentimento de culpa brotou de um componente de imoralidade sexual. Quando, na verdade, talvez a base inteira do negócio fosse o relacionamento que ela tinha com o noivo. Talvez ela nem quisesse casar. Talvez ela tivesse um desprezo pelo cara. Talvez ela não o admirasse. Talvez ela estivesse no conjunto de outras circunstâncias, né, que terminou desembocando naquilo, que não por ser justificável, mas por ser explicável, terminou desembocando naquele negócio e ela focou naquele ponto ali, quando na verdade, o problema não era aquilo. Talvez desse relacionamento, desse triângulo, o menor problema foi ela ter saído com o cara, tá ligado? Mas como ela chega com essa carga de moralidade, porque mostrar-se piedosa e arrependida de um ato imoral é sinal de virtude, então Uhum. ela chegou sinalizando virtude para você, né? Quando na verdade o sinal de virtude era a prova da malícia, Uhum. tá ligado? Então assim, o problema podia ser lá. Minha filha, beleza, eu sei que você saiu com esse cara, show de bola. Agora, bora lá, como é o noivado? Como é que tá aí? Tu gosta desse cara? O que é que tu acha dele como homem? Não, o que Uhum. foi que aconteceu no último mês? Me conta aí. Aí, Mas, tá entendendo? mas foi exatamente isso. Foi isso? Exata, sem tirar nem pôr. Você Eu acertou em imaginei. cheio. Eu imaginei. Porque, e a pessoa acha que vai chegar, por exemplo, para um cara que passa a vida 40, 50, 60 horas por semana escutando os outros falando da vida deles para ele e não vai perceber o elemento de mentira e autoenganação na história que ela tá contando. Exato. Foi minha filha, eu vivo disso. Exato. Eu ganho dinheiro de saber. Eu sou um fofoqueiro profissional. A pessoa fala assim, Exato. doutor, tu não sabe o que é que aconteceu. Diga, minha filha. Fale, pelo amor de Deus. Fale que eu quero saber. Se a pessoa parte desse elemento de autoenganação, não tem como ela se desenvolver para nada. Para nada. Nenhum tratamento, nada vai funcionar. Porque ela não quer o tratamento. Ela quer fingir que está procurando uma resolução para o problema dela, quando na verdade ela só quer enganar. Ô, Lucas, eu vejo muito isso também. Um outro problema que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar assim, enquanto geração, porque há problemas pessoais que são de ordem geracional, né? Uhum. Cada geração ela é acossada por um determinado ambiente e um conjunto de valores e ela desenvolve certos problemas e certas virtudes também. Mas a nossa tem um problema que é a boa e velha rede social. Porque é o seguinte, a psicologia da rede social está ligada ao consumo rápido, à frivolidade e à quantidade. Tá? Só que nenhuma dessas três coisas favorece a inteligência, o relacionamento ou a vida do espírito, que é onde se assenta a sanidade. Uhum. Então, assim, o pessoal, bora lá. É, eu não sei se tu tá lançando alguma coisa, só tá com um consultório, né? Mas no meu caso, é vivo lançando curso e bababá. O que acontece? A galera tá lá, ela olha o story, isso eu vejo com muita frequência. Ela percebe que tem um assunto que ela gostaria de saber mais. Uhum. Aí eu lanço alguma coisa relacionada ao assunto. Ela não quer a coisa, porque ela acha que a curiosidade já é suficiente. Ou então ela acha que comprar o curso ela já aprende porque pagou na Hotmart. Ela acha que é um canal direto entre a Hotmart e o cérebro. Então, assim, a Hotmart injeta aquilo no seu cérebro quando você passa o cartão. Mas não Uhum. precisa você assistir. Quer dizer, ela tem um alívio psicológico ao comprar para dar uma aliviada no fato de que ela não vai estudar. E assim, você tem ali a rede social. Cara, qual foi a última vez, por exemplo, que vocês estão assistindo, viram uma story interessante, pararam, ficaram lendo aquilo, desligaram o celular e ficaram, caramba, e ficaram pensando naquele negócio, por 5 ou 10 minutos. Não acontece, pô, porque a estrutura, a psicologia da rede, ela é feita para você, que bacana, pá, que bacana. Você vai, 300 pessoas. Então, assim, não tem como, cara, isso não ter um impacto na maneira como você observa o mundo. Uhum. Não tem como isso não ter um impacto na maneira como você se irrita com a lentidão do mundo. Como você se entedia com o encadeamento natural das coisas.
certo? Uhum. Porque o tédio, cara, o tédio é uma maneira de ódio muito destruidora. O tédio é um modo de ódio à providência. E assim, ele é muito destruidor, né? E nós vivemos uma epidemia de tédio. Exatamente porque nós estamos, como geração, convulsionando 3, 4 horas por dia numa profusão de informações, imagens, cores e sons. Então Uhum. é óbvio que o mundo lá fora vai ficar tedioso. Quando o mundo lá fora fica tedioso, sua cabeça fica vazia. E os antigos já diziam. Cara, nada mais excitante do que a imaginação que eu sou todo poderoso. Nada. E o cara, pronto, o foco é a ansiedade. O ansioso, ele vai ter vai seguir três regras. Toda vez. Toda vez que você vê um cara ansioso, ele vai fazer isso. Ele vai procurar perigo em todo canto. Todo canto ele vai ficar procurando perigo. O que quer que ele imagine é uma catástrofe. Nunca existe um perigo. É só um detalhezinho pequeno. Nunca é. Nunca é. E segundo, ele precisa ter o controle de todas as coisas. E é isso que vicia, porque ele sempre precisa pegar novas informações, gastar, fazer análise, precisa montar todos os cenários, e ele vai pegar essa nuance aqui, aquele detalhe dali, e ele vai eliminar todas as incertezas pelo poder do controle que ele exerce sobre a coisa. O cara acha que, porque eu pensei em todos os problemas, agora sim tá tudo certo. Mas o que é que tá certo? O que é que você resolveu? Na sua imaginação, você é o gostosão. Você acertou Sim, todos os resultados da eleição. Você sabe análise estatística para avaliar a live do argentino. Você sabe ciência política. Você sabe filosofia. Você sabe literatura. Você sabe. Mas no fundo, no fundo, no fundo, você não sabe porra nenhuma. exato. Porque você não sentou a bunda na cadeira para estudar. E se as pessoas elas realmente saíssem desse mundo da imaginação em que elas supõem que são todas poderosas para sentar a bunda na cadeira e estudar, cara, o cara que passa meia hora, se o cara passasse meia hora por dia só na primeira frase da metafísica de Aristóteles, ele já sai ganhando muito mais do que ele passar o dia conjecturando se Lula tá vivo ou morto no Twitter. Se botaram sósia ou não, né? Ele ia ganhar muito mais. Mas o grande problema desse cara é que ele não vai ter isso que a gente estava falando. Ele não vai ter a aparência da virtude. Pô, se eu tô sentado no meu quarto estudando a metafísica de Aristóteles meia hora todos os dias, eu vou contar isso pra quem? Quem é que tá me vendo estudando? Uhum. Mas se as pessoas estão me vendo movimentando rede social, movimento Twitter, pessoal, poxa, esse é patriota. Esse está preocupado com as eleições. Ô, Lucas, e tem um outro fato aí, eu vou descer ainda mais. Esses dias me perguntaram o que fazer em momentos de solidão. Porque em momentos de solidão, a ansiedade tende a bater a porta, né? Com uma certa força. E eu fiz, cara, eu gosto muito de realizar e recomendo que se realizem algumas atividades até de ordem mais mecânica. Porque, veja, qual é o problema do ansioso? O problema do ansioso é viver uma paródia demoníaca da vida interior, Uhum. não é? E aí, como é que você cura isso? Curiosamente, você cura com vida exterior. Você cura com vida exterior. É fazendo a pessoa fazer coisas. Uhum. Realize coisas, né? A utilidade, ela dissolve a tristeza. A utilidade, ela é um solvente da tristeza. Então, quando você começa a fazer coisas, aqueles espaços que eram tomados, que eram domínio da imaginação, começam a ser domínio da realização. Uhum. Então, você não imagina que fez um bolo de cenoura. Tem um bolo de cenoura na mesa. Você não imagina que lavou a louça está lavada. E você não imagina se o bolo de cenoura está bom ou ruim. Ele objetivamente está bom ou ruim. Uhum. Então, assim, quando você mergulha na realidade, você não tem como enganar a realidade, porque ela se impõe. Então, alguém perguntou aí o que é que faz, né? Veja, o que eu recomendaria de coração era o seguinte: o que é que está à sua mão para que você consiga mergulhar na realidade? Uhum. Não é? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que os elementos que estão à nossa mão, no exato momento em que a gente se determina
a não viver num teatro da imaginação, esses são os melhores elementos possíveis. Porque se eles estão lá, estão sendo sustentados na realidade providencial. Então, qual é o elemento que eu tenho para mergulhar na realidade agora? Estou com cabeça para nada, é lavar o carro. Isso foi uma graça do bom Deus, feita desde toda a criação, para que você estivesse com aquele carro sujo ali naquele momento, tá ligado? Então, assim, o dever do momento presente, ele é o elemento de cura por excelência, tá ligado? E eu vou botar a frase de uma outra forma, que é a forma como eu costumo falar até para os pacientes. A alternativa para o vício é a virtude. Olha só, e os dois exemplos. Ulisses, para não cair no canto da sereia, que se amarra no mastro, e fica lá miserável, miserável, doido para ir para lá, mas sem poder ir. E Jasão, escutando o Orfeu. Jasão passando pelo mesmo local. Em vez de ele se apaixonar pelo canto da sereia, ele foca no Orfeu, que é uma música muito mais bela, muito mais bonita e tal, mais de boas em comparação a Ulisses, que estava completamente miserável naquele momento. A pessoa faz, tá, beleza, paralelo legalzinho. Aí trazendo isso para a prática. Tem um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu acho que é assim. Ou Walter Mitty, sei lá, Walter Mitty. É um filme que o pessoal, a crítica não gostou, né? Pelo menos na época, eu não lembro da época. Mas eu achei um filme sensacional pelo seguinte aspecto. O cara, ele começa o filme sendo aquele cara que tá acontecendo as coisas da vida real, tá acontecendo, de repente ele imagina uma cena bem maravilhosa, tá acontecendo isso, ele mergulha num prédio, pegando fogo, sai lá embaixo com um cachorro, salva as pessoas, agradecem ele é o cara mais gostosão do mundo. Aí vem aquele barulho, e aí de repente ele tá parado na parada de ônibus e perdeu o ônibus porque ele tava imaginando a vida, como é que poderia ter sido. E ao longo, à medida que o filme vai se desenvolvendo, à medida que o filme vai andando, ele vai precisar resolver certas questões de ordem da vida real e ele vai ter que fazer ações no mundo real que antes ele só imaginaria. E essas ações são muito melhores, embora não sejam tão magníficas assim em comparação às outras, mas são tão melhores que o início do filme ele é absolutamente imaginação, ele está preso no mundo da imaginação dele, e no final do filme ele é um cara que ele está realizando coisas no mundo real. Então, você só vai resolver, por exemplo, vícios como esse, da preocupação, de ficar pensando em outras coisas, de ter problema em ficar sozinho, se você trocar isso por uma alternativa virtuosa. Não existe nenhuma forma de você tratar o vício meramente tirando o vício. Porque você vai ser uma pessoa extremamente miserável, porque você tá doido para correr pro abraço do vício. O cara do pornozinho, ele não vai conseguir só resistir à vontade de ver pornô. Ele precisa trocar isso por uma alternativa virtuosa. A mulher, Só se vence aquilo que substitui, né? pois é. E se você tem que trocar por algo que você ame fazer, que você olhe, que seja muito melhor. Cara, lavar meu carro é muito melhor do que eu ficar olhando, para retornar ao exemplo, se Lula tá vivo ou morto. Mas é muito melhor. Porque no final das contas, meu carro vai ficar limpo. E Lula, foda-se se tá vivo ou morto. Eu caguei pra ele. É meu carro. Aí se o cara começasse a ter ações desse tipo, por exemplo, focando na família dele, eu tenho certeza que em 4 anos, a família dele estaria muito melhor. Porque a coisa mais comum que acontece de 4 anos é que a eleição é a mais importante, essa eleição é sempre a mais importante. Até que chega a próxima. Não, mas essa eleição que é a mais importante. Aí vem a próxima. Então o cara tá sempre nesse vício e nunca substitui por nada virtuoso. E aí fica esse... Enfim, você não bosta da vida, né? Um bostinho. E ainda tem um problema aí no que você falou, que é uma coisa que Eric Wegelin chama de fé metastática. Né? Que é exatamente um oposto do que seria a fé metafísica. Né? Porque a fé metastática é aquela fé que nós temos, é como se fosse assim, é como se nós estivéssemos esperando um juízo final dentro do tempo e um retorno do Éden dentro do tempo. Então a gente realmente tem fé de que a solução para o escândalo do mal no mundo é alguma coisa mundana. É alguma coisa daqui. E a gente não percebe que a realidade é sustentada por algo de tipo espiritual, né? É aquele velho lance. Eu acho muito curioso discutir com certas pessoas, é uma maravilha. Sobretudo com a galera cientificista, né? Porque eu não consigo entender como alguém acha que a natureza tem causa natural.
Meu filho, a natureza não pode ter causa natural, porque para ela ter causa natural, a natureza tinha que existir Que- antes da natureza. Pois é. Então, assim, a natureza não pode ter causa natural. Isso significa dizer que a existência, ela só é possível porque uma ordem não natural sustenta a ordem natural visível, Uhum. né? E é nessa ordem que estrutura a realidade que está assentada qualquer fé legítima. Então a gente não pode ter uma fé metastática, uma fé política. Isso não significa dizer que você ignora os momentos políticos do seu tempo, né? Uhum. É até aquele lance, né? O patriotismo ele é uma extensão do quarto mandamento, porque no final das contas a pátria ela é o círculo social mais abrangente de um círculo social começado na família. Então você tem a autoridade natural do seu familiar, você tem as outras autoridades que você vai formando, e esse conjunto de autoridades se expande até a autoridade nacional, digamos assim, né? Que se expande mais ainda até a autoridade eclesial, né? Na sociedade dos cristãos. Então, no final das contas, os círculos de sociedade eles vão se expandindo e você tem um conjunto de deveres para com cada círculo social desse. Agora, isso é uma ordem hierárquica. Novamente, a hierarquia dos bens, na verdade, ela é senso de proporção. Senso de proporção é curvar-se à realidade. Então, voltamos ao início da conversa. Voltamos ao início da conversa. Então, veja, esse lance da fé metastática, da fé política, ele é muito complicado. Porque, no final, ele também é sintoma. Ele também é sintoma de um modo de ver o mundo. Uhum. Entende? Assim, é um desejo de ter mais poder do que se tem. É um desejo de que é aquela coisa, Lucas, se você sempre tem um obstáculo ao seu sucesso que não está radicado nas suas atitudes, o seu fracasso sempre estará justificado. Então, assim, o obstáculo ao meu sucesso não sou eu, então é legítimo que eu fracasse. Então, veja, eu estou fracassado porque, afinal de contas, eu não estou conseguindo, que a barreira não está em mim. Então, Uhum. assim, sempre que você está lutando contra barreiras que não estão em você, existe, cara, uma grande chance de o que está acontecendo, na verdade, é você fugindo da resolução que seria melhorar-se. Cara, se você se melhora, alguma coisa vai mudar. Bicho, pelo amor de Deus, não tem isso de você melhorar e nada mudar, não. Isso é impossível. É porque a gente acha que as coisas melhorarão quando elas mudarem a nossa imagem e semelhança. Então, assim, eu quero recriar o mundo à imagem e semelhança da minha escuridão interior. Entendeu? Então, assim, se o mundo for recriado à minha imagem e semelhança, ele vai melhorar. Não necessariamente. Então, assim, quando você melhora, as coisas melhoram, mesmo que elas não melhorem do jeito que você gostaria. Porque a maré que levanta um barco sobe todos os outros, meu querido. Sobe todos Uhum. os outros, entendeu? Então, assim, esse mergulho na realidade, esse desejo de melhorar-se de verdade e de conseguir colocar as coisas numa hierarquia de bens adequada, é isso que mata a ansiedade, é isso que mata a neurose. É isso, no final das contas, que mata o mal, né? No final das contas, é isso. E, cara, tem uma coisa que tu falou aí que é importante mencionar. A gente vem passando, desde o final do século XVIII, pelo menos, pela seguinte ideia. Toda a estrutura, ela, de uma nova cosmovisão em relação ao mundo, ela vem atender uma necessidade religiosa, como a gente sabe. E tudo que eu estou olhando, eu procuro a ordem no natural, porque o natural é onde as coisas realmente acontecem. Então, quanto mais próximo do natural eu estiver, mais próximo daquele primeiro momento que a Terra passou, daquele caos inicial, sabe que o pessoal fala aquela coisa bem mística, mais próximo eu vou estar de, por exemplo, eu tenho um renovo, uma sensação de renovação. Então, quanto mais natural, mais próximo do caos eu estou, mais renovado estarei, certo? Então, diante disso, eu passo a ter expectativas em certas desordens com caráter redentor. Então, olha assim, se eu viver certas desordens na minha vida, eu vou passar, é como se fosse um momento de expurgação e depois disso, eis que surge um novo homem. Então, as pessoas repetem isso, por exemplo, numa revolução, né? Tipo, a gente vai Uhum. fazer um novo apocalipse e vai surgir um novo Gênesis.
Freud fez isso Uhum. com a teoria dele. E a gente repete isso no nosso cotidiano. E aí, para eu ter essa experiência do caos e ressurgir um novo homem, eu vou recorrer ao mundo da minha imaginação. E se o mundo real não coopera, o que é que o mundo real termina sendo? Um entrave. Uhum. Uma bela, uma coisa que dificulta de eu viver o meu sonho de Senhor, né? O mundo não está se curvando diante da beleza que sou eu. As pessoas Uhum. não estão reconhecendo em mim os grandes valores que eu não tenho. Eu acho isso um É, problema. Eu, eu sempre achei isso um problema, mas tudo bem. Eu é um perdoo pequeno. todos vocês. Eu perdoo todos vocês. Perdoai, pai, eles não sabem o que fazem. Uhum. E aí a gente vê uma pequena mudança no espírito, que é muito significativa também. Para uma pessoa, seus bisavós ou os avós deles, a vida ia acontecendo e tinha suas dificuldades e as pessoas iam levando, apesar das dificuldades. Né? Hoje, essas dificuldades elas são um entrave absurdo. Então, eu preciso o tempo todo me desligar dessas dificuldades, porque eu não tenho capacidade de lidar com isso. Eu preciso fugir o tempo todo dessas dificuldades para evitar com que, poxa, eu tenho que lidar com esse sofrimento, que é ter que viver essa vidazinha de bosta, que não compara com nada com os meus desejos. E aí você passa até a síndrome do Todo-Poderoso. Se eu fosse Deus, faria tudo diferente. Uhum. Ah, sabichão, então você agora é mais sábio que Nosso Senhor. Exato. Faria as coisas melhor que ele. Né? Tem, Então, tem, tem aquele discurso magnífico de Jó 38, né? Ah, quantas vezes na vida você deu ordem à aurora? Quantas vezes você atou e desatou o nó das Pleiades? Me diga aí se você é tão sábio, são tão longos os seus dias, né? Aquela tiração de ondinha, né? Assim, que é pra se ligar. você não é o gostosão? Você não é o Cadê? gostosão? Cadê? Pois esse é o problema que você termina tendo. E você perde a noção de hierarquia. Então, sei lá, se você. Uma mulher. Cara, mulher é o melhor exemplo que a gente tem assim, de ser humano para poder usar para tudo. Pra tudo. Mas, sei lá. Você quebrou um prato que você ganhou no seu casamento e você chora desesperadamente. Desesperadamente. Beleza. Que triste, né? Mas se você chora assim por um prato, como é que você vai chorar quando seu pai morrer, sua mãe morrer? Como é que você começa a perder a gradação das coisas que estão acontecendo e aí tudo é sempre um desastre do mais último grau. E aí você, meu Deus, passa a viver uma vida desesperadora, porque você não tem paz nenhuma, nada que você. Ô, Lucas, desculpe lhe cortar, mas eu tenho uma visão desse negócio. É o Manda. seguinte, esse desespero com o mal que lhe toca, ele é fruto de uma injustiça que você sente quando você vê o mal lhe tocando. E essa injustiça é fruto de um orgulho e de uma sensação de grandeza pessoal. Uhum. Então você se vê de tal modo especial que qualquer mal que lhe toca você percebe como uma justiça universal. Uma injustiça universal. Então, assim, qual é a frase? A frase do orgulho e da soberba é a seguinte: como isso foi me acontecer? O como isso aconteceu comigo, ela é a frase da soberba. Assim, a pergunta, quando alguém faz essa pergunta, você responde com outra assim: por que não com você? Me dê um motivo para que isso não aconteça com você. Todos os motivos que a pessoa vai dar serão de ordem vaidosa, serão de ordem orgulhosa, serão de ordem de ira, serão de ordem de algum vício. Uhum. Todas. Todas. Então, a pessoa diz assim: como é que isso foi acontecer comigo? Aí você responde: e por que não com você? Não, mas eu não faço mal a ninguém. Parabéns. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Mas naquele dia, veja, eu fiz o bem à pessoa e ela me pagou com o mal. Tipo o que tu faz com Deus. Olha só que coisa interessante. Né? É tipo o que tu faz todo dia com Deus, tu tá ligado, né? Tá entendendo? Então, assim, essa síndrome do alecrim dourado, que nada mais é do que o não serve, né? Então, essa síndrome do alecrim dourado, ela é a causa dessa angústia com qualquer coisa que acontece. Então, o cara tá lá e o prato quebrou. Meu Deus, é como se assim, as montanhas tivessem derretido e o mar tivesse entrado em ebulição. Porque não é o tamanho da coisa.
é a importância que aquela coisa toma quando ela é sua. Então, assim, a coisa você sabe que é pequena, mas como é relacionada a você, é como se você emprestasse sua grandeza àquele ato. E aquilo se torna grande, não por ele, mas por você. Aquilo se torna grande porque lhe tocou. Cara, olha o grau de loucura desse negócio. E a gente vive isso a 3x4. Todo mundo vive isso em algum nível, tá ligado? Mas isso é porque nós somos brinquedos quebrados, né? Então, assim, a gente vem de fábrica com vício redibitório. Então, isso acontece, cara. Tem que ter consciência desse negócio. Cara, e você. Isso é um problema do ser humano tão arraigado. Se você pegar o Salmo pra você ler, tem o Salmo 77. Aí tá o salmista assim dizendo: Deus, cara, faz tanta coisa. Aí você olha pra esses incircuncisos, filho de uma mãe, que vive falando mal de tu e é todo mundo bom. Isso é injusto demais. Exato, exato. Justamente o que você falou. Cara, perfeito. Perfeito. Assim, como dizer, um caminho terapêutico para esse tipo de coisa é você botar na cabeça assim, não existe injustiça completa. Veja, não significa dizer que alguém ser pilantra com você não é um ato de injustiça. O problema é que você não é o inocente. Então, ainda que naquele momento específico você tenha sido inocente, você não é o inocente. Ou seja, tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas, né? E ademais, eu lembro muito de uma passagem, acho que é de São Bernardo, sei lá, que ele diz assim: havia 3 cruzes no Calvário. A cruz do bom ladrão, do mau ladrão e do nosso Senhor. Isso significa dizer que sofrem os maus que não se arrependem, sofrem os maus que se arrependem e sofrem os bons. Ou seja, o sofrimento é parte da estrutura da vida humana, né? Uhum. O Éden, nós estamos do lado de fora do Éden. Eu não sei se alguém notou isso, mas a gente está na parte de fora do muro. A gente está na parte de dentro do muro. Então, na parte de fora do muro, as ervas vão lhe pegar nos pés e você vai ter que comer o pão que solta do seu rosto, né? Então, veja, quando o cara ele começa a perceber e colocar na cabeça dele, como um exercício mesmo, não existe injustiça. Fulano gritou com você e foi completamente mal educado. Você conserta aquela situação. Às vezes, para consertar, é preciso silenciar. Às vezes, é preciso dizer algo. Mas você não se sente ofendido assim no seu ombro. Você se sente profundamente injustiçado porque alguém foi pilantra, porque alguém lhe deu um calote, porque você bateu o dedo na quina da parede, né? Assim, o cosmo não foi abalado porque o mal lhe tocou. Então, o cara quebrar em si a sensação de injustiça quando é tocado pelo mal é um princípio de força. Hum. É um princípio de força. Não é porque você se sentir injustiçado quando o mal lhe toca só lhe dá fraqueza. Porque essa sensação de injustiça é fruto do pecado. É fruto do orgulho, é fruto da soberba. Então, assim, não se sinta, não se sinta muito mal quando for injustiçado, né? Não quer dizer que você vai ser uma máquina fria, que nada, eu sou uma montanha e nada me atinge. Não é isso. Vai lhe atingir, você pode ficar triste. Beleza. O problema é não se sinta muito injustiçado. Uhum. Eu tenho uma live, vou até recomendar ao pessoal. Deve estar em algum lugar no meu Instagram ou lá no YouTube. Que é uma live assim, não se sinta tão ofendido assim. Não se sinta tão ofendido assim. Cara, conseguiu internalizar isso? Meu Deus do céu, 80% dos problemas somem. Né? 80% dos problemas somem. Então, se eu pudesse dar uma dica, realmente eu acho essa preciosa, porque, em certo sentido, tem funcionado comigo. Quando eu consigo aplicar, funciona. Tem essa também. Quando o cara consegue fazer, funciona. Cara, mas dá, velho. Assim, Dá, eu, pô, dá. eu gostei. Eu gostei. Inclusive, eu vou começar a incorporar essa filosofia agora na minha vida. Gostei. Não se sinta tão ofendido assim. Porque, rapaz, eu fiquei até sem comentar. Foi muito bom. Foi muito Mas não é bom. mesmo, bicho. Não, não resolve muita coisa. Tipo, brigas familiares, Lucas. 90% delas, eu tô dando muitas estatísticas aqui. Eu tô dando mais estatística que Ciro, né? Não, eu tô um Ciro Gomes aqui no negócio.
90% das brigas familiares 90 bilhões. 90 bilhões, dá bilhão, né? 90% das brigas familiares são por assuntos que não existem. E não existem no momento. São mágoas antigas, de ofensas antigas, de injustiças antigas. Tá ligado? E elas entram no assunto do momento. Se a galera não se sentisse tão ofendida assim com essas coisas que aconteceram, você não tinha discussões. Uhum. E até tinha, mas não tinha nesse volume, nem nessa intensidade, entendeu? Tipo, é muito. Brigas conjugais. Cara, não se sinta tão ofendido. Eu conversava com uma amiga querida, falando a respeito de certos aspectos, né, do relacionamento. Ela estava me contando e tal. E aquele lance, né, da mulher se sentir em segundo plano. Uhum. Quando às vezes ela nem tá. Às vezes é um defeito do cara mesmo. Vamos pegar um ponto aqui, sei lá, atraso. A galera tá dizendo que travou aí. Tô vendo. Mas aqui pra mim tá de boas. Aqui pra mim também, tá aparecendo. E aí, voltou, gente? Tá. E caiu bem o número de pessoas. Eu acho que travou mesmo. Travou por um tempo. Voltou. Voltou? O pessoal tá dizendo que voltou. Travou ou voltou? Não, voltou. Travou e voltou. Mas vai, conta aí do consultório. O Instagram agora tá revoltada. Tá. Então, a pessoa imagina que o outro tem a obrigação de saber exatamente o que ele estava pensando. Em vez de chegar para dizer, olha, eu não gostei que você fez isso e isso, ou eu espero que você faça, sei lá, bota o lixo para fora hoje. A pessoa não conta, a pessoa não fala. Aí não acontece aquilo que ela imaginou que o outro deveria imaginar que ela está pensando, Hum? e ela fica com raiva. Mas aí ela fala que está com raiva? Não fala. Não. Obviamente. Obviamente. Aí bota o prato na mesa com a cara fechada, lava o prato e passa o dia calada. Ao marido, hoje é um excelente dia. Caramba, que dia bom é hoje? Não sei por quê. Aí no final a mulher sempre fala assim, ó, desculpa eu ter ficado com raiva o dia todo hoje. Ela acaba, oxente, como, Eu nem como, notei. como tu tava com raiva? Tu não viu eu calado o dia todo, não? Não, não percebi. Não. Não achei ruim. Mas, Na, na verdade, eu achei uma paz tão grande aqui em casa e hoje. eu não tava entendendo por quê. Mas o que é que acontece? A mulher, em vez de ela resolver com o cara, expressar realmente, né, falar essas coisas, e perceber que ela não é tão central assim. Calma aí, vou corrigir, porque senão vou me cancelar depois. É. Que ela não é esse Deus em que tudo deve servir. Ela vem para o consultório, por exemplo, para ficar se queixando do marido, para mim, e aí ao sugerir que qualquer coisa ser feita, a gente vai resolver mesmo. Oxe, entendeu? E também tem um lance feminino, Lucas, que é o seguinte. É que certas coisas, exatamente, o início da live terminou assentando muitos conceitos, né? Exatamente por ela fazer essa varredura, né, dos problemas, para ela certas coisas são muito óbvias. E o fato de não ser óbvio ao companheiro só prova que ela está correta. Então, o fato dela, ela se sente humilhada por precisar explicar. Então, o fato dela explicar já deixa ela com raiva. Uhum. Assim, mas me diga o que está acontecendo, e ela fica puta porque você não sabe previamente o que está acontecendo, porque na cabeça dela é muito óbvio. E é óbvio na cabeça dela porque ela se importou tanto com aquele assunto que ela mapeou aquele assunto. Se não é óbvio na sua cabeça, é porque você não se preocupou em também observar essas coisas. E se você não se preocupou, é porque você não se importa com ela do jeito que ela se importa com você. Tá entendendo? E no dia que eu desaparecer, aí sim vão me valorizar. Aí vão dizer, Exatamente. bem que eu, né, fazia falta aqui dentro dessa casa. Exatamente. Mas veja, é compreensível que existe esse mecanismo no mundo feminino. Mas, ao cabo da flutuação de raiva, é bom entender que, às vezes, as pessoas elas simplesmente não entenderam o que para você era muito óbvio. Veja, se nós transitássemos no mundo
exigindo que todos entendessem o que para nós é uma obviedade, significa dizer que nós estamos colocando como centro de referência da humanidade aquilo que nos parece importante. É claro que isso é uma posição irreal e injusta com o outro. Também, né, uma coisa muito clara, existem certos assuntos que, como tocam a vida do casal, o casal tem que olhar mais ou menos na mesma direção. E é natural que, se você olha na mesma direção, você vai ver ali mais ou menos um conjunto de coisas semelhantes. Então, realmente, tem coisas que ambos têm que olhar, e quando um não está vendo, o outro tem que chamar a atenção, porque vocês estão olhando ali para a mesma direção, e naquela paisagem você tem que observar certos perigos. Beleza. Mas isso é diferente de veja, você estender esse conjunto, essa percepção, ao conjunto de possibilidades de um relacionamento, é claro que é loucura. É óbvio que é loucura. Então, há uma diferença entre você ter esses momentos e perceber que, caramba, cai de novo nessa esparrela. E entre você ter esses momentos e achar-se no direito de ter, toda hora, todo dia, 3 vezes por dia, então, minha filha, assim, de verdade, o problema talvez não seja nem você, eu estou sendo muito severo, seja a pessoa que escolheu viver com uma mulher de 12 anos. Não é? Então, talvez esse seja o problema. Se ele tivesse pegar alguém, uma mulher, né, mais velha, que é mulher mesmo, aí teria. Mas ele foi, né, se relacionar com alguém com mentalidade de 12 anos é um problema muito sério. Entendeu? Porque não faz sentido você exigir isso. Mas preciso demais. E é o que vai acontecer, inevitavelmente, se você recorrer sempre ao mundo da imaginação para você balizar a sua vida. Porque você pode imaginar absolutamente o que você quiser. E no mundo da sua imaginação, qualquer coisa é possível. Ou você pode imaginar Bolsonaro e Lula numa moto e pinando ao redor de Brasília. Porque você pode. Exatamente. Então, se você não usa o elemento de experiência do real, como você já bem colocou no início da live, para balizar as suas experiências, para dar o justo grau, a hierarquia verdadeira das coisas, você vai ficar sendo refém da centralidade que você dá a você mesmo na sua imaginação. Perfeito, exatamente. Exatamente. Veja, sem a realidade só sobra você. Exatamente. Sem a realidade só sobra você. É muito confortável, mas você vai, ó. Tomar na rabiola. Exatamente. Então, é isso. Seu Lucas, eu vou ter que ir já. Eu vou lhe, Já não, vou ter que ir agora. eu vou lhe liberar. Só porque eu ainda vou trabalhar. Queria muito. Ó, o Jota chegou aí. O Jota sempre sabe quando eu estou online. Jota, ele vem no faro, como uma abelha atrás do mel. Jota chega aí. Já senti seu cheiro. Exatamente. Ei, mas é isto, cara. Brigadão de coração pelo convite, viu? Nada, eu que agradeço, cara. Tava com saudade de conversar com você. Precisando. Mas qualquer coisa a gente marca uma Marcar uma cervejinha. cerveja. Exato. Dá Simbora. um tiro aí e vamos embora. Ei, Combinado. pois abração. Valeu, pessoal. Valeu, pai. Obrigadão aí. Tchau, pessoal.